TV comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET, transmitindo para você também, online, tvcrio.org.br. O Núcleo Educação e Cultura tem hoje a alegria, mas também eu diria que o privilégio de trazer aqui para nós conversarmos a professora historiadora, a Dulce Pandolfi, ela que foi professora também da Fundação Getúlio Vargas, com mestrado e doutorado. Professora Dulce, é uma satisfação muito grande. Já agradecemos ter aceitado o nosso convite para nós aqui fazermos uma divagação aí, como é que vai o mundo. Cenários internacionais. Dá para fazer uma viagenzinha aí pelo mundo? Como estamos? Também boa tarde a todos. Muito obrigada, Soriano, pelo convite, pelas palavras gentis. Para mim também é uma honra estar aqui, poder falar para um público mais amplo, né? Que hoje no Brasil nós temos uma grande dificuldade de ter acesso às pessoas, né? Os meios de comunicação bastante limitados. Então é muito bom saber que tem uma TV comunitária que faz um programa que tem uma audiência, né? Público amplo. Olha, o cenário internacional também é muito complexo, né? A gente vive um momento, porque o mundo tem as suas ondas, seus momentos, né? Então a gente tem um momento muito complexo, sobretudo porque os Estados Unidos, que é a nação né, mais forte do planeta, está num governo completamente conservador de direita, com posições terríveis, né? Inclusive a presença do Trump representa uma ameaça para o mundo, né? Então a gente está numa situação muito delicada. Por outro lado, quer dizer, você tem várias guerras, o problema da migração muito grande na Europa. A gente tem uma Europa hoje muito esfacelada, muito fragilizada, né? Diferente daquele período do welfare state, do Estado do bem-estar social, onde as nações da Europa tinham conseguido, digamos assim, dar para a sua população uma qualidade de vida razoável. Hoje, os direitos estão sendo perdidos nesses países, né? Então, esse também é um problema do mundo. Essa fragilidade da Europa que se une um pouco para fazer frente aos Estados Unidos, né? A gente tem a China, que é uma grande potência, e aí é um outro braço da história, né? E, além disso, a América Latina também, no momento, com muitas dificuldades, né? Se há 15 anos atrás, ou 20, a gente tinha uma América Latina que nos dava muita esperança, vários governos com preocupação para a questão social, né? Vários governos voltados mais, digamos assim, para um quadro mais de esquerda, voltado para a população mais pobre dessa região. Hoje esse quadro também está muito complexo, né? Haja visto o caso do Brasil, haja visto o caso da Argentina. Então eu diria o seguinte, a maré não está para peixe. A gente está vivendo tempos difíceis, né? Por outro lado, a gente percebe também que a situação da direita não é muito cômoda. Eu diria porque, e peço que você me complemente, hoje nós temos uma superpopulação. Os problemas são muitos que eles não têm resposta. Definitivamente não têm. Só pensam em construir muros para separar mais e mais os ricos dos pobres, em vez de ter pontes, né? E também, queira ou não, a história nos ensina a lutar, né? A história na mão, a certeza na frente, como cantou Geraldo Vandré. Certo. Então, hoje as massas também estão mais assim, conscientes. E é muito difícil, a meu ver, assim, retroagir. Depois que a pessoa aprende que 2 mais 2 são 4, é difícil. Então, num curso que eu assisti uma aula sua, você falava que eles mudaram bastante de tática. Eles não fazem mais uma ditadura rasgada. A própria ditadura de 64, que eu quero muito aqui beber na sua fonte, porque você tem estudos sobre o que se passou na América Latina naquele período. O nosso vai de 64 praticamente até 79, né, na lei da anistia. Mas essas ditaduras se repetem, quer dizer, toda um conjunto de países. Nós temos nessa época
Argentina, Chile, Uruguai, né, que ali na América Central também. Fala um pouquinho essa maldade, essa nova tática da direita para impor seus privilégios em forma de uma ditadura mais disfarçada. Você começou até dizendo que a direita também está perdida, né? Ou seja, eu acho que a gente está num momento onde não temos certeza de nada. Se a esquerda também perdeu um pouco o rumo com a queda do socialismo real, né? A gente também teve, porque há 20 anos atrás, ou 30, 40, né? A esquerda tinha uma proposta muito assertiva, né? Era a construção do socialismo, você tinha vários países socialistas no mundo que estavam funcionando, mas isso tudo entrou em crise também, porque o socialismo, na minha maneira de entender, que ainda é a melhor opção, mas não conseguiu dar conta de uma questão que é fundamental, que é a questão da liberdade. Resolveu vários problemas econômicos, mas engasgou um pouco nesse debate sobre a liberdade da população, né? Então, o socialismo entrou numa certa crise, né? Mas a crise do capitalismo é muito pior. O capitalismo não tem solução para o mundo, de fato não tem, né? Então, eu acho que o caminho, digamos assim, o futuro está no socialismo e não no capitalismo. Esse é um ponto. Como eu falei no início, eu acho que a gente tem momentos na história, né? Você lembrou bem, a gente teve um período de ditadura perversa nos países da América Latina, né? Vivemos aqui uma ditadura terrível, Argentina, Chile, né, Uruguai, o Paraguai, enfim. Depois disso, a gente tem aquela onda neoliberal. Quer dizer, quando cai o muro de Berlim, os Estados Unidos se sentem poderosíssimos, até porque era a única opção. O seu grande rival, que era a União Soviética, entra em declínio, né? Durante toda a Guerra Fria, você tem, durante os anos 50, 60, logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando a Segunda Guerra Mundial acaba, em 45, o que é que a gente tem no mundo? Tem duas potências que estão disputando o mundo. União Soviética de um lado, A bipolaridade. e os Estados Unidos do outro, né? E aí, em cima dessa Guerra Fria, vários embates ocorreram, né? Nos anos 70, meados de 60, 70, a ditadura, determinados países que estavam avançando, sobretudo na América Latina, você tinha tido as guerras de libertação na África, na Ásia, né? A gente viveu aquele boom ali também de um momento da derrota dos Estados Unidos no Vietnã, etc. Tal. Logo em seguida, a gente tem as ditaduras na América Latina, que foram terríveis, né? Nos anos 80, começa um certo respiro, né? Esses países vão se libertando das suas ditaduras, né? E a gente tem, então, os ventos do chamado neoliberalismo, que os Estados Unidos está super poderoso e lá mandando no mundo, né? E impondo as suas formas para esses governos recém-saídos da ditadura. Ora, mas a história ela não é evolucionista, ela não tem um fim determinado. O que acontece no período de maior liberdade? Esses países, então, da América Latina, que viveram a ditadura e depois uma era que a gente pode chamar de neoliberal, né? Onde o Estado tentou se retrair, você tinha um Estado mínimo, onde as populações pobres não tiveram praticamente ganhos nenhum. Claro que você não tinha mais, você teve uma certa liberdade, mas, enfim, governos terríveis, elitistas, excludentes. A gente tem a onda dos governos mais progressistas, né? Não é à toa que a gente tem, e aí você tem no Brasil, você tem na Argentina, você tem na Bolívia, enfim, série de países que fazem políticas de inclusão social, né? Que procuram exatamente incluir os mais pobres, políticas voltadas mais nacionalistas, né? É uma certa derrota desse neoliberalismo que tinha se imposto nos anos 80 e 90, né? Então, nos anos 2000, a gente tem essa onda. Infelizmente, agora, né, mais uma vez, a gente sofre uma derrota. Para você ver como as coisas, né, não tem uma linearidade, né? A gente não tem um caminho, não tem uma evolução, né, nesse sentido evolucionista, tudo está determinado antes, nada disso. A política vai se fazendo, as coisas vão acontecendo. Então, a gente está vivendo agora no Brasil e em outros países, a Argentina também, nosso país, né, quase que irmão, um momento de um retrocesso enorme,
né? Perdas de direito, enfim. É realmente lamentável o que está acontecendo no Brasil com a vitória do Bolsonaro. É um processo que começa, né, com o impeachment da Dilma, tudo muito bem arquitetado. Os meios de comunicação tiveram um fator enorme, por isso que eu comecei o programa até enaltecendo a TV comunitária, porque, em parte, os meios de comunicação tiveram uma parcela grande de responsabilidade, na minha maneira de entender, nesse desfecho desse quadro. Né? Aquilo foi uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas diariamente, o discurso da corrupção, que, aliás, é o discurso sempre usado no Brasil, em qualquer período que um governo tenta avançar do ponto de vista de propostas mais populares, mais inclusivas. Quando a elite se sente ameaçada, ela ataca o governo em cima da corrupção. A corrupção é um tema que sensibiliza muito a classe média, embora ela seja altamente corrupta. Né? Chega a ser um certo paradoxo. Né? Porque foi assim com Getúlio Vargas, nos anos 50, quando Vargas, né, por exemplo, promoveu um aumento do salário mínimo para a população brasileira, 100%. Né? Enfim, estava tentando garantir uma legislação trabalhista. A grande acusação foi que ele estava no mar de lamas, que ele tinha que ser impeachado porque ele era um corrupto da maior espécie. E criaram a República do Galeão. Exatamente. Onde as Forças Armadas atuavam como polícia civil, exatamente. inquéritos. Uhum. Esse episódio é muito interessante, porque hoje a gente teve, recentemente, e continua, né, a República de Curitiba, que não tem nenhuma jurisprudência sobre o que se passa no Rio, o que se passa. No entanto, o Moro podia, né, e podem ainda prender uma pessoa no ar, independente de ter culpa formada. Não, e a pessoa não tem nada a ver com Curitiba, mas vai para Curitiba, né? Isso você falou, Curitiba. Mas volta, quer dizer, então Getúlio foi um momento também que a corrupção, digamos, produziu, né, essa clivagem na sociedade. A corrupção não, o discurso da corrupção. Né? A imprensa caiu. Depois, o segundo momento é com Jango. Nos anos 60, o Brasil viveu uma plenitude também democrática, né? um momento de muita vivacidade do ponto de vista da cultura, crescimento daquele setor que até então tinha ficado totalmente abandonado, que eram os trabalhadores rurais. Né? Você tem a legislação, a briga, a disputa pela legislação também atingiu os trabalhadores rurais, que até então eles não estavam dentro do projeto da legislação trabalhista. Né? Então você tem uma série de movimentos, as ligas camponesas, etc. O Nordeste se torna... Francisco Julião, né? Francisco Julião, exatamente. Gregório Bezerra, que a gente até falou há pouco tempo, né? Que foi um líder comunista, que sofreu horrores na ditadura. Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara, com seu brilhantismo. Eu estou citando isso porque foram pessoas assim familiares para você, na medida em que seu pai também era um militante de esquerda, e na sua biografia consta, você seria G2, que também era professor, né? Como é que geração 2. Ah, geração 2. G2. E nesse sentido... Meu pai era um liberal, né? Ele era professor da Faculdade de Direito. Mas a sua casa... minha casa juntou, né, vários intelectuais, quer dizer, eram pessoas bem moderadas, né? Mas que, enfim, estavam preocupadas com essas questões sociais. Eu não usaria exatamente a expressão de esquerda, mas, enfim, pessoas com preocupações com a sociedade. Meu pai chegou a participar, de alguma maneira, do governo Arras, né, no pré-64, reunia intelectuais de esquerda. Ele tinha um grupo, né, de pessoas, de pensadores, enfim, sensíveis para aquela situação. Mas não era um militante político partidário nesse sentido. Né? Mas, enfim, eu acho que Recife, Pernambuco, né, foi um celeiro de quadros fundamentais. Então, no pré-64, na minha infância, digamos assim, aquilo me marcou muito. Paulo Freire, né? Exatamente, estava lembrando exatamente. O movimento de cultura popular lá foi muito forte. O governo Arras foi o governo mais à esquerda desse período. De todos os estados, Arras foi quem mais avançou nos anos 60. Né? Então você tinha, o movimento de cultura popular era muito lindo, o Brenan com as suas cartilhas, ajudando na elaboração das cartilhas, Francisco Brenan, um grande artista plástico. Né? O método de alfabetização do Paulo Freire, né, que revolucionou tudo. Então, em vez de você dizer, ensinar o camponês que o Ivo viu a uva, né? Porque nem tinha uva lá no Nordeste, ninguém sabia o que era uva. Ivo também era um nome que ninguém usava. Né? Então, se adotava outra linguagem, que o pobre mora em casebre, mora em favela, mora em mucambo, como se dizia na época, o rico mora em palacete. Então, toda a linguagem adequada para fazer com que aquela massa enorme de pessoas
que não tinham se alfabetizado ingressassem, né, digamos, na sua cidadania, pudesse ser não pré-cidadãos como eles eram, mas se tornar cidadãos. Então foi um trabalho muito lindo que aconteceu ali e aquilo tudo, digamos, me empolgava muito. E quando veio o golpe de 64, para mim aquilo foi assim, o mundo desabou, né? Então, o Recife teve um papel muito importante na minha formação, né? E esses personagens todos foram Você foi personagens também em liderança que eu admirei. estudantil, né, professora? Lá Eu o entro na DCE, universidade né? em 67, né? Fui fazer ciências sociais, querendo transformar o mundo, exatamente. Sei. E eu fui para uma faculdade que era, digamos assim, o auge do buchicho na época, né? Que era a Universidade Federal de Pernambuco. O curso de Ciências Sociais era um curso noturno, né? Que ficava ali no centro de Recife. A minha turma foi a última turma antes da reforma universitária, porque depois, no ano seguinte, os cursos já ficaram afastados, né? Foram para o Engenho do Meio, enfim, um bairro afastado, onde tinha sido construída a cidade universitária. E minha turma foi a turma que resistiu. Foi a turma da resistência, né? Então, ali de noite era um centro de debate, a gente organizava feira de livros, cinema, debates os mais variados, enfim, o off-classe era mais importante do que... o pátio era mais importante do que a sala de aula, né? No pátio era que acontecia tudo. Mas, professora Dulce, eu gostaria de fazer uma pequena incursão nesse tema aí de democratização dos meios de comunicação e, da minha parte, enquanto uma pessoa que pensa a esquerda, pensa o social, o socialismo, eu acho que nós todos temos que fazer uma autocrítica. A gente não soube valorizar os meios de comunicação. E eu diria até mesmo no mundo. Nós perdemos essa batalha desde a Europa lá, nós não preocupamos, talvez com a didática, com a pedagogia, de trabalhar massa crítica, explicar ao povo que senão eles esquecem de como era antes, por exemplo, de Lenin, como é que era a Rússia antes de 1917, para ficar sempre lembrando, nós não podemos deixar voltar. Né? E aqui, por exemplo, no Brasil, a gente vê que não valeu a falta dessa arma para o governo Jango. O Jango só tinha a última hora para bater contra Correio da Manhã, Jornal do Brasil, ou Jornal Associados. E, novamente, em 76, o 64, foi repetido em 76 o golpe, né? Já começou ali. E a gente não tinha como responder aos canhões deles em forma de contra-propaganda, de jogar o governo Dilma no chão. Eu acho que aí tem um problema até da parte de não aceitar uma mulher sendo governadora, como a Benedita aqui, como a Dilma lá em Brasília, no Planalto. E quero render uma homenagem também à Dilma, enquanto aqui da TV comunitária. No último ano do governo dela anterior, ela assinou um decreto, em que todas as cidades do Brasil, municípios, teriam direito a ter um canal, 2 canais comunitários, que seriam canais da cidadania. Então, isso significa que ela iria dar concessão, a gente teria que estabelecer em conselhos e assumir esses meios de comunicações oficialmente. Se nós temos aproximadamente 6.000 municípios, olha que decreto revolucionário da presidente Dilma e corajoso. A gente poderia ter cerca de 12.000 emissoras de televisão pelo Brasil. E faltou perna, mas a gente não foi eficiente nisso aí. Então, aí quando faltava, como é que você poderia responder? Não estou fazendo propaganda da Globo, não, mas não tem um hotel que na portaria não esteja sintonizada a Globo. Bares, né? As casas. Então, a gente precisava de pensar. Né? A Dilma fez isso, caiu por isso. Como ela caiu também por causa, eu sou oriundo da parte de petróleo, por causa que ela não entregou o pré-sal. A gente vê claramente isso. E não entregou a base de Alcântara, que estão querendo entregar. Então, eu queria mais um pouquinho da sua parte, até que ponto essa autocrítica no zelo por cuidar das comunicações não seria da esquerda mundialmente falando, sobre o Muro de Berlim, por exemplo. O que você acha?
Eu não sei se a palavra é autocrítica, mas eu acho que a comunicação é chave e foi descuidada, né? Não sei se agora dá para chorar no leite derramado, como se diz, né? O leite já foi derramado, mas enfim. Suponhamos que nós ganhemos as próximas eleições, um governo, né, comprometido com as causas populares. Eu acho que o primeiro ponto tem que ser os meios de comunicação. Eu acho que essa questão é fundamental, né? A gente ficou refém de uma situação. Isso aqui é verdade, né? A gente ficou totalmente refém. Porque eu até digo, mesmo na época da ditadura, você tinha uma pluralidade maior, apesar de toda a censura, que foi terrível, né? Mas mesmo no pós-golpe ali, você tinha uma diversidade maior. Você aqui no Rio de Janeiro, você tinha alguns jornais. Correio da Manhã, Jornal do Brasil, Sim, Globo, né? Depois não. Depois você passa a ter, neste período todo, nos últimos anos, você tem um monopólio de um jornal, só um meio de comunicação. Porque todos os outros são controlados pela Globo, né? É verdade. Os jornais, não, tem o... Como é que chama? O Extra é ligado ao Globo, tem não sei o que é ligado ao Globo. Quer dizer, agora você tem o JB. Nem que o agora... Berlusconi reuniu tantas... É impressionante. É então, quer dizer, é um controle, né? Todos aqueles canais, outros canais, aí Globo News, não sei o que da Globo, a Band News. Impressionante. É uma coisa, realmente, é um monopólio muito forte, né? E eu até falava sempre para os alunos, assim, eu dizia, eu acho que seria interessante alguém fazer um trabalho, espero que alguém já esteja fazendo, né, sobre aqueles telejornais da Globo. Porque durante 5 anos, mais ou menos, desde a época que vem a denúncia do mensalão, etc e tal, ou mais de 5 anos, né? Mas tem um período assim, que diariamente, na televisão, né? Estou falando da televisão agora, tanto no jornal televisivo, da manhã das 8, do meio-dia, o das 8, que é o mais assistido, e depois o da meia-noite, a imagem em relação a Lula, primeiro aquela torneira vazando dinheiro, os canos podres estourando com dinheiro, aquilo também era uma coisa muito forte. E as duas imagens que eu acho que o pessoal devia estudar é do sítio de Atibaia e do apartamento do Lula. Era a mesma imagem, né? Uma imagem que pegava o apartamento de baixo, como se fosse, inclusive, todo o prédio. Uma loucura, uma mansão, um edifício enorme, né? E o sítio, uma vista do alto, né? Onde também parecia um sítio assim, mas daqueles monumentais, com piscina, com um oceano, com um latifúndio. Gente, o sítio é um sítio razoavelmente simples, né? Comparado com outros tantos. E o apartamento também é um apartamento, né? Que existem outros tantos milhões, muito mais. Além da história não ser verdadeira. Mas, independente disso, eu estou dizendo que aquela imagem era passada, mesmo se não tivesse nada novo a dizer e nunca tinha, ela era pisada todo dia com aquela mesma imagem. Lembrava que o processo do sítio de Atibaia está andando, aí aparecia a foto. O apartamento do ex-presidente Lula, o triplex, o duplex, triplex de Guarujá, aparecia a foto. Então é uma coisa realmente impressionante, né? Aquilo vai entrando na cabeça das pessoas, né? Então eu concordo quando você diz tempos, quer dizer, eu até brinquei, não sei se a palavra é autocrítica, mas foi um problema muito sério, né? Eu acho que foi nunca, antes na história do Brasil, a gente teve um monopólio tão grande como nesse período de um meio de comunicação tão poderoso quanto a Globo. Então isso aí tem que ser pensado. Eu tive um grande amigo, faleceu, também foi preso político, como você foi também, o Vitor Gianotti. Ele dizia, mas não é só você reunir dinheiro para pagar uma hora de programa no canal Globo News, ou chegar lá e também adquirir meia hora pela manhã. Você tem que ter seu próprio meio de comunicação, porque quando estoura uma greve geral, por exemplo, o que é que vai fazer o empresário? Ele vai lá e bota mais dinheiro e compra seu horáriozinho, seus minutinhos lá. Agora, você tendo sua própria infraestrutura, né, de comunicações, aí a conversa é diferente. Então, esse que eu acho que eu aconselho aos sindicatos, que têm realmente seus boletins alternativos, as nossas associações, de pensarem também, não só TV web, ocupem o que está faltando, por exemplo, para a gente chegar lá e criar, quer dizer, montar a TV
o canal da cidadania. Tá? O decreto não foi ainda extinto. Não é? Então, a gente tem nosso próprio meio. Ora, haja o que houver. Nós temos nosso mimiólogo que está aqui escondido. Não era assim na época nossa da ditadura. Em outra situação, nós vamos ter outro bloco, professora, a gente vai falar um pouco de uma tese que você defende para a gente não sofismar. A ditadura de 64 foi uma ditadura nazista, fascista. Então, eu sei que você tem aí uma maneira de analisar que você faz questão de enaltecer, ressaltar o que é o nazismo e a maneira como eles tinham bases até sociais, coisa que a ditadura nossa não tinha, né? Não houve ali propriamente um antissemitismo em 64, embora tenha Vladimir Herzog, mas isso vai ficar para o próximo bloco. E eu queria que esses 2 minutos você dedicasse aí para o nosso público, inclusive os professores, os magistrados, os nossos educadores e discípulos seus, né? O que fazer, assim, rapidamente, em termos nesses tempos que a gente está vivendo? Não, eu acho que a primeira coisa é não perder a esperança, né? Eu felizmente, sou uma pessoa otimista. Então, a despeito de tudo, eu acho que a gente não pode perder, porque o medo paralisa, a desesperança paralisa, né? E a pior coisa nesse momento é alguém ficar paralisado. Eu acho que as pessoas têm que discutir, têm que debater, têm que se organizar minimamente, né? Aquilo que eu falei no início do programa, quer dizer, a história não é estática, ela é construída, ela é feita, né? O futuro não está dado nem para A nem para B, né? É um pouco como a nossa trajetória individual. Eu serei, aos 80 anos, aquilo que eu fui mais ou menos semeando na minha vida. A ser um país, uma nação, né? Então, é fundamental que as pessoas se articulem. É fundamental que as pessoas não percam a esperança. É fundamental que as pessoas saibam que tudo isso é um processo. E nesse processo, cada um tem um papel muito importante. Assim é a cidadania, né? A gente sempre... Eu tenho um guru, que é o Betinho, né? Que eu trabalhei no IBASE um tempo e sempre fui uma fã do Betinho. Betinho sempre dizia, a cidadania é pré-condição para a democracia. Democracia, a gente é uma meta a alcançar. E quanto mais democrático um país vai ser, quanto mais cidadão ele for, né? Então, quanto mais cidadão eu for, se tiver consciência dos meus direitos e deveres e lutar por eles, eu estou construindo uma democracia. Maravilha. Nós continuaremos no próximo bloco. TV Comunitária, canal 6 da NET. Nós transmitimos também online, tvcrio.org.br. Núcleo Educação e Cultura. Continuaremos com a professora Dulce Panolfi. Núcleo Educação e Cultura, da TV Comunitária do Rio de Janeiro, transmitindo também online, tvcrio.org.br. Agradecemos também aqui, fazendo o trabalho de câmeras, o nosso querido Max Figueiredo, ele que tem também na nossa grade um programa aqui que é o Circuito Carioca. Conosco a professora Dulce Randolphi, que nos brinda hoje falando sobre história, ela que é professora e historiadora. Professora Dulce, eu sei que sua tese de mestrado versou sobre Pernambuco, que já foi, eu acho que a região mais rica do Brasil, né? Brasil, colônia, capitanias, verdade. Foi a que mais prosperou, né? Então, o professor, de Agamenon Magalhães até, eu acho que Arraiz, né? A sua tese de mestrado, que produziu um livro, né? Certo. O que você defende ali, de que você discorre, por favor? Na realidade, quer dizer, eu trabalhei anos, né, na Fundação Getúlio Vargas, num centro de pesquisa e documentação de história do Brasil contemporâneo, chamado CPDOC, e o arquivo do Agamenon Magalhães estava nesse centro, aliás, está até hoje, né? É um arquivo muito rico, né? Porque o CPDOC colecionava, digamos assim, arquivos privados de homens públicos.
né? Então, no caso, o arquivo do Agamenon veio para cá, eu participei do tratamento desse arquivo também, organizei um pouco, e aí resolvi fazer uma tese em cima desse personagem, que é o personagem chave, como a gente chama, da história republicana do Brasil. Em Pernambuco, ele não só foi uma pessoa fundamental no cenário nacional, como, sobretudo, no cenário local, né? O Agamenon, ele entra na política nos anos 30, né? Ele se cola no Getúlio Vargas, né? Ele é um membro da Assembleia Nacional Constituinte, né? E Getúlio o chama para ministro de Estado em 2 momentos também chave. Ele vai ser ministro em 37 e vai ser ministro em 45 na redemocratização, né? Quando o governo do Estado Novo vai cair, ele vai ser o ministro da Justiça. Ele foi ministro do Trabalho do Agamenon, do Vargas, né? Um dos responsáveis, inclusive, para pensar a legislação trabalhista. E ele foi depois, no final da crise do Estado Novo, que foi um período ditatorial no Brasil, que vai de 37 a 45, né? Quando o Estado Novo está para ruir, ele é convidado para ser ministro da Justiça. É ele que vai elaborar a legislação, digamos assim, da abertura do Brasil, a legislação da redemocratização, a legislação dos partidos políticos, tanto que essa legislação eleitoral de 45 é conhecida como a Lei Agamenon, né? E ele vai criar em Pernambuco, a mando de Vargas, digamos assim, o Partido Social Democrático, o PSD, que foi o partido getulista ao lado do PTB, para se contrapor ao UDN, que era o Partido dos Liberais, que está sendo ressuscitada hoje pela turma do Bolsonaro, né? Hoje, não sei se você viu nos jornais, está se falando que o PSL, que agora já virou, como brincadeira, o Partido dos Laranjas, o Partido Social dos Laranjais, né? Bastante já desmoralizado de saída. Então, eles estão querendo resgatar a antiga UDN, né? Que, de fato, não dá para resgatar com essa turma que está aí. Mas, enfim, só para lembrar, porque a UDN foi um partido anti-Vargas, formado por liberais, golpistas, vários deles, né? Mas homens com uma certa qualificação. Né? Gabriel de Rezende Passos. Claro, Né? Afonso Arinos, né? O próprio Juraci Magalhães, enfim, você tem figuras ali que eram de direita, conservadores, mas que tinham, digamos assim, um aplombe, né? Eu acho que Sarney foi também da UDN. Foi. A UDN Bossa Nova. Foi. Aliás, eram os 3 partidos do pré-64, né? Que era a UDN, que era anti-Vargas, era a sua característica, e do outro lado, o PTB e o PSD. Então, Agamenon Magalhães é um homem importantíssimo do PSD. Ele foi importantíssimo na época da ditadura Vargas, do Estado Novo, ele foi interventor de Pernambuco, né? Depois ele vai ser ministro da redemocratização, a lei dos partidos, a legislação eleitoral foi elaborada por ele, tanto que é chamada Lei Agamenon, e ele, assim como Getúlio... Para o bem ou para o mal, era um pensador, um realizador. Exatamente. E assim como Getúlio, ele volta eleito em 50. Getúlio se candidata no plano nacional e ele se candidata no plano estadual. Ele vai ser governador de Pernambuco em 50. E é impressionante como a trajetória deles tem a ver, porque Getúlio se mata em 54, diante da coisa do impeachment. E o Agamenon morre em 52 de um infarto, no meio do mandato. Ele tem um infarto e morre. Ele morreu relativamente jovem, no meio do mandato, mas o que eu trato no livro é exatamente desse legado também do Agamenon. Quer dizer, eu pego toda a formação dele, né, toda a atuação dele à frente do Estado, tudo que ele fez durante o Estado Novo, e como esse Agamenon cria um partido que vai ser poderoso em Pernambuco, que só vai ser desmontado exatamente em 58, quando Cid Sampaio, da UDN, ganha as eleições, derruba o PSD e abre então as portas para a vitória de Miguel Arraes, que aí já vai ser outra fase da política pernambucana, né? Já um compromisso com as esquerdas, uma pessoa que vem, né, tentando exatamente aplicar a legislação trabalhista ao campo, que vem fortalecer propostas do Nordeste, né? Um homem preocupado com a questão do Nordeste, preocupado com a miséria lá do Pernambuco, de Recife, né? Então, preocupado com o movimento de cultura popular, preocupado com a quantidade de analfabeto. Então, o Arraes, né, é um corte na política pernambucana. Então, no meu trabalho, que é um livro, Pernambuco, que foi, aliás, reeditado 2 anos atrás, né,
ele trata exatamente desse período que culmina com o governo Arraes, né, nos anos 60, até que Arraes é destituído por conta do golpe de 64. E o outro livro, motivo também de uma tese de doutorado seu, fala da história do PCB e que você fala dos companheiros. Camaradas e companheiros, Camaradas. História e Memória do PCB. Aí eu já trabalhei de outra maneira. Eu trabalho com, tanto que o título, né, Memória e História, eu faço um contraponto entre a memória e a história. É mais ou menos o seguinte, quer dizer, qual a leitura que os comunistas têm da sua própria história? Como eles pensam o momento da construção do partido, como eles pensam a figura do Prestes, como eles pensam a questão do levante comunista em 35, entendeu? Que tipo de partido, que tipo de partido foi esse? Foi um partido de massas, de quadro? Eu vou mostrando como a questão da história da memória, né, ela não é nada fixa. A memória a gente vai construindo de acordo com os nossos interesses. Eu vou lembrar hoje de coisas que me interessam sobre a minha trajetória. E assim são as instituições, né? Então, só para dar um exemplo, o Prestes, durante muitos anos, foi enaltecido como uma grande figura do Partido Comunista, até que o Prestes, inclusive, só entra no partido, você sabe disso, né, nos anos 30. Prestes é um grande líder tenentista, o partido é criado em 22, ele desconhecia o comunismo, o Prestes é um líder militar tenentista, ele vai liderar um dos movimentos mais importantes que ocorreram no Brasil durante a Velha República, que é o movimento tenentista, e dentro do movimento tenentista tem um episódio que é a coluna Prestes, né? Eles montam, enfim, uma coluna que percorre o Brasil durante quase 3 anos, essa coluna é chamada coluna invicta, porque nunca foi derrotado, e o Prestes é a grande liderança dessa coluna, então ele se torna um mito, né? Mas até então ele não conhecia o comunismo. O partido que tinha sido criado em 22 está precisando de um grande líder para fazer a transformação social do Brasil. Então eles vão ao encontro de Prestes, que está exilado, e mostram aí o que é o comunismo. Prestes então entra em contato com este novo mundo para ele, né? Vai para a União Soviética conhecer toda aquela transformação que está ocorrendo lá, e ele vai entrar nesse partido só nos anos, já em 33, 34. Né? Mas na história que é contada é como se o Prestes fosse do partido desde criancinha, digamos assim. E nos anos 80, Prestes, por vários motivos, também entra em desavença com o partido, né? Então, Prestes tem horas que é o Deus, tem horas que é o diabo, entendeu? No momento que o partido está mais radical, ele analisa, por exemplo, o Levante 35 de uma maneira. No momento que o partido está mais moderado, ele analisa o Levante de outra maneira. Então, eu vou trabalhando essas tramas da história e da memória, né? Como o Partido Comunista vai construindo os seus momentos chaves, né? Eu até digo no livro que eu não vou analisar toda a história do PCB, mas eu vou pegar alguns momentos que eu considero momentos importantíssimos. O momento da criação. Então, por exemplo, é muito interessante, porque o momento da criação é um momento muito simbólico. Esses partidos, os partidos comunistas, eles têm, digamos assim, uma coisa muito forte de identidade, muito marcada. Os seus símbolos, né? A bandeira vermelha, a foice, o martelo, o seu hino. Então, o momento de fundação de um partido desse é um momento muito mítico. Então, às vezes, você pode entrevistar uma pessoa que nem era nascida na época do Partido Comunista, ou nem tinha sido filiado, e ele conta aquela história, que ele ouviu tanto contar aquilo, né? Ele conta como se ele tivesse vivido aquilo. Então, 22 é um momento-chave, 35 é outro momento-chave, é quando tem o levante tenentista que ficou maculado, como um momento que os comunistas tentaram comer as criancinhas do Brasil, que vai ser uma marca terrível na história do partido, porque é a partir de 35, esse episódio, que vai se produzir um anticomunismo forte no Brasil, que até hoje está sendo reanimado, digamos assim, né? Que é uma coisa totalmente absurda. Então, depois, outro momento-chave é exatamente em 45, quando o partido se torna um grande partido de massas. Né? O partido consegue ter 10% dos votos em 45. Eu vou aproveitar, pegar uma carona contigo sobre o episódio da Olga Bernardo, né? Porque o Prestes sai da prisão para subir o palanque do Vargas, o mesmo que o prendera e deportara. Se bem que o Supremo Tribunal da época já também foi conivente, né, com a entrega de Vargas pelo Filinto Miller aos alemães, né?
Me fala um pouquinho como entender isso, ou seja, ele fez política ali, ele entendeu que mais importante do que a sua questão pessoal era derrotar um inimigo mais à direita. Como é que a gente poderia assim explicar? Você mais ou menos já apontou isso, né? O problema é o seguinte, o nazismo foi um problema terrível no mundo. O Hitler não era, digamos, um fantasma de brincadeira. As pretensões do Hitler eram monumentais, né? Ele estava querendo dominar o mundo, ele estava querendo acabar, né, com aquilo que ele chamava a raça, os nazistas. Ele queria só deixar os arianos no mundo. Raça pura? A raça pura, exatamente. Aqueles campos de concentração, enfim, uma pretensão horrorosa, né? Então o Hitler se torna o inimigo número 1 de todas as pessoas envolvidas com a questão democrática, né? Inclusive se torna também o inimigo 1 dos comunistas, né? Quando explode a Segunda Guerra Mundial, é feita uma aliança, que até é de complicado das pessoas entenderem, dos Estados Unidos com a União Soviética para derrotar o Hitler, né? Você tem de um lado os países do eixo, que são o Japão, a Alemanha, né? São os 3 partidos, né? Os 3 países. E Itália? Itália, que estava com Mussolini, né? Que também era um fascistão, um regime fascista, né? Os 3 contra quase o mundo todo, inclusive, isso que eu estou dizendo, não, os Estados Unidos e a União Soviética. Né? Para quê? Para derrotar esse grande inimigo que estava querendo destruir o mundo, dominar o mundo. Então, se isso havia no plano internacional, quando Getúlio, que durante muito tempo fica em cima do muro, decide, faz a opção por se aliar com os países aliados, né? O Brasil vai entrar na guerra, não sabia até então o que Getúlio ia fazer. Ele ficou muito tempo ali cozinhando. A la Perón, né? O pessoal tem uma expressão muito boa do Gerson Moura, que é que distância pragmática. Ele ia ver de onde ele podia tirar o melhor partido. Mas, finalmente, ele decide, já tardiamente, mas decide, entrar na guerra ao lado dos países alinhados. Mas desde que financiassem Volta Redonda. Exatamente, né? Ele vai ter ganhos ali. Mas é uma postura sábia dele, interessante, ou seja, do lado da democracia. O que obriga o Estado Novo a mudar a sua regra do jogo. Porque o que é os estudantes, né, a classe média, os intelectuais, enfim, os trabalhadores diziam: como estamos mandando forças para lutar pela democracia lá dentro, lá fora, se aqui dentro a gente tem um regime ditatorial? Então esse regime tem que acabar, né? E o Estado Novo começa a ruir a partir daí. A ida do Brasil para a guerra foi chave, essa posição do Brasil foi chave para o desgaste do Estado Novo. Getúlio continuava popular, mas não como ditador. Tinha que acabar aquela ditadura aqui. O que é que os comunistas fazem nesse momento? Entre a opção Vargas, né, que está com essa postura neste momento, uma postura ao lado das forças democráticas, era importante apoiar Getúlio, porque esse apoio também é um pouco complexo, pelo seguinte: os comunistas lançam candidato, por exemplo, a presidente da República. Eles não embarcam totalmente na de Getúlio. Mas o que eles diziam é o seguinte: entre, naquele momento, Getúlio ou forças que queriam derrubar Getúlio para continuar no regime ditatorial, um grupo de militares, por exemplo, entre Góes Monteiro, Dutra, eles achavam que Getúlio estava ainda do lado melhor, né? Mas eles não morriam de amor por Getúlio, isso também é uma falácia. Eles estão defendendo a posição do Brasil em relação às nações aliadas. Eles estão concordando que o Brasil entre e participe, né, da Segunda Guerra Mundial ao lado das nações aliadas. Aqui dentro, quando tem as eleições, eles vão defender um candidato próprio. Mas, no momento que estão a disputa entre continuar Getúlio no poder, que é o movimento queremista, com o PTB, com os trabalhistas, e um grupo querendo derrubar Getúlio, aí os comunistas se aliam com Vargas. Eles sobem junto em palanque, isso é verdade. Mas eles não estão, hora nenhuma, numa defesa total e intransigente do Getúlio. Não é exatamente isso, né? Eles estão defendendo essa postura do Getúlio em relação à luta contra o Hitler. E depois, para você ter ideia, em 50, por exemplo, os comunistas, inclusive, não apoiam Getúlio. Eles votam em branco, quando Getúlio é candidato em 50. Então, esse apoio a Vargas é um pouco
Entendeu? Por quê? Como eles são caçados, porque também a história, logo depois eles se lançam, eles ficam legais, em 45, lançam o candidato a presidente da República, mas em 47 o partido é caçado por conta da Guerra Fria. O presidente eleito do Brasil, que é o general Dutra, caça os comunistas. PCB responde, radicaliza, e em 50 eles não chegam a apoiar Getúlio, não. Eles estão contra, eles estão votando em branco contra Getúlio. Claro que quando Getúlio morre, se mata, eles percebem que as massas estão do lado do Getúlio, então eles começam uma política mais alinhada, digamos assim, com o PTB, com o PSD, do que a UDN, que é o pessoal do golpe, que vai desembocar em 64. Então, professora, eu vou voltar a um tema que você desenvolveu muito bem, desenvolve muito bem em suas aulas. Por que que a ditadura de 64 não é uma ditadura nazista? Ela é uma ditadura, é uma tirania cruel, sanguinária, corrupta, mas por que não é propriamente nazista? Quer dizer, o nazismo foi uma experiência histórica, né, que aconteceu naquele país, com Hitler, né? Aquilo é uma experiência, certo? Assim como o fascismo é uma experiência lá da Mussolini na Itália, né? O que a gente pode dizer é que tem algumas características, mas o mais importante é o seguinte, que no caso do Hitler, ele tinha um partido de massas, ele chega ao poder pelo voto, inclusive, né? O Hitler chega ao poder pelo voto, e esse partido é um partido de mobilização nacional, coisa que a ditadura nunca fez, de mobilizar nacionalmente. Getúlio até tenta, nesse sentido, Getúlio ele tenta mobilizar, né, um pouco a população, mas os militares que deram o golpe em 64, eles criam os partidos, a Arena, MDB, enfim, né? Mas não é digamos assim, não tem um esquema de mobilização nacional da população em torno do ideário, né? Em torno de um mito, como tinha em torno do Hitler, tanto que a gente tem uma rotatividade de presidentes da República. São características bem diferentes. Você não tem esse partido de massas aqui, certo? Mobilizando em torno de bandeiras, em torno de um ídolo, como o Hitler foi um ídolo daquela população, né? Então a gente tem características diferentes. É claro que você tinha o Brasil para frente, musiquinhas, você tinha propaganda, né? Mas não teve esta mobilização, essa característica que teve na Alemanha. Escuta um pouquinho sobre Carlos Marighella, inclusive está para ser lançado o livro aí já, o filme, né? 1970, aquela jovem, então, aprisionada. Eu passei, talvez, pelos mesmos lugares, uns 6 meses antes, que eu fui preso em 1969, em agosto. Passei ali pela PE da Barão de Mesquita, depois a polícia do Exército da Vila Militar, capitão Guimarães, Ilha das Flores, Ilha das Cobras, né? Uhum. Então, eu acho muito bonito na sua formação, professor, é que você superou isso. Pelo contrário, parece que você se vinga daqueles opressores e torturadores, se tornando essa mulher intelectual, essa enciclopédia ambulante que é a sua cultura. E, pelo contrário, sendo extremamente humana, né? E fala um pouquinho como essa transformação, né? daquela jovem, hoje a professora emérita, que nos brinda aqui com para você, telespectador e telespectador, com essa nossa entrevista maravilhosa. Não sei se é uma transformação, não sei se é exatamente isso, mas, enfim, eu acho que a gente tem estratégias de sobrevivência na vida. Cada um elabora as suas, né? Eu lembro que quando eu saí da prisão, na época, algumas pessoas questionavam, por exemplo, você voltar a estudar. Para que estudar? O estudo é burguês, voltar na época da ditadura, porque eu saí da prisão em 71, final de 71. Né? Eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, preso. E era o regime Médici, né? Barra pesada. E eu saio com uma coisa chamada relaxamento de prisão preventiva, eu tinha que me apresentar muito assim, medo. Não é garrasta azul, é carrasco azul. No período barra pesada. E eu, por exemplo, acho que foi uma decisão sábia, né? Eu volto aos estudos. Eu tinha abandonado meus estudos, né? Eu já estava morando aqui no Rio, que eu fui preso aqui no Rio, então eu fui estudar na Universidade Federal Fluminense, que era uma faculdade
curso de Ciências Sociais era ótimo, professores muito bons. Então, isso para mim, eu acho que foi uma boa opção que eu fiz. Foi uma coisa bem interessante, entendeu? Eu digo, eu vou voltar a estudar, não vou ficar nessa... Porque às vezes uma tendência, você sabe disso, os ex-presos ficarem muito aglutinados em torno das suas questões, né? Então o mundo se abriu para mim, um outro mundo. Pessoas que não sabiam da minha história, por exemplo. Não sabiam que eu tinha sido presa, não sabiam que eu estava sendo com os processos, que eu estava em julgamento. Nossa. Entendeu? Então, eu entro ali, digamos, com outra história, né? Então, eu acho que isso me ajudou muito. Então, eu fui construindo uma história, não sei se, como você falou, não lembro a expressão que você usou, mas eu acho que foi uma estratégia de sobrevivência, porque eu acho que a tortura, e você sabe disso, a prisão, é uma marca que não sai mais nunca. Né? Isso marca a gente profundamente. Choque elétrico, pau de Nossa, não é? arara, Aquilo é a terrível, né? banalização, né? É uma coisa terrível. Outra estratégia psicológica que eu me lembro que na época eu falei muito sobre a minha prisão e tortura, né? Assim, era uma coisa quase que não era uma coisa consciente, era meio inconsciente. Mas eu acho que aquilo para mim foi tão barra pesada que eu fui presa, como a maioria das pessoas, muito jovem, né? Tinha 20 anos, 19, 20 anos. E, embora soubesse também, que é outra coisa que às vezes as pessoas, mas vocês foram pegos de surpresa, não, a gente sabia. A gente sabia que a barra era muito pesada, que tinha essas torturas todas, mas claro que na hora mesmo a coisa é um pouco bem mais complicada, né? Então, eu acho que esse fato de eu ter falado, por um lado, quer dizer, construir uma trajetória, digamos, acadêmica, intelectual, né? E depois, o fato de eu também ter falado isso, eu acho que psicologicamente me ajudou muito. Eu me lembro que eu contava muitas coisas, entendeu? Para as pessoas, e contava isso que eu estou falando, não sei nem porquê. Era uma maneira, talvez, uma estratégia de eu sobreviver, né? Então, é isso. Eu acho que é uma marca fortíssima, jamais será apagada. Ela me acompanha, né? Meu caso, por vários motivos, também se tornou um pouco emblemático, né? Porque eu fui objeto de uma aula de tortura. Então, isso também foi uma coisa muito forte, né? No livro Brasil Nunca Mais aparece essas coisas. Enfim, acho que eu consegui, digamos assim, dentro de... ter um certo equilíbrio, né? Embora, como eu falei, são marcas que estão aqui, na alma, no corpo e na alma. É verdade. Professor, eu peço um pouquinho do seu tempo para homenagear você que é entrevistada, José Milton Barbosa, que foi da LN, um sargento radiotelegrafista, que tem um filho que nasceu na prisão, um filho da linda Tayá. E eu tenho certeza que você também tem, assim, pessoas que marcaram muito, com grandes companheiros, né? O próprio caso Marighella, né? Que nós fomos, eu agora quero dizer que nós somos eternos companheiros dessa luta que a gente pode realmente ter orgulho de ter participado. E você fica à vontade também para homenagear seus queridos companheiros que, nesse tempo, eu estava lá na Paraíba quando você estava militando aqui, lutando, né? Então, também vamos fazer desses últimos minutos para, em nome sobre o lema ditadura nunca mais, tortura nunca mais, que você também atuou, homenagear esses heróis e mártires. Você com a palavra. Tá, eu acho que o momento é propício fazer uma homenagem a Marighella, até porque, como você falou, tem um filme que está sendo lançado agora esses dias, que já está gerando muita controvérsia, né? Então, nesse momento que a gente está vivendo, eu acho que é importante isso. É um momento também, né? Por isso que eu faço homenagem a todas as pessoas que foram torturadas e mortas nesse país, e, enfim, presas, porque é um momento que o outro lado, os torturadores, também estão botando as suas mãozinhas de fora, né? Que o Ustra, o grande torturador, é homenageado, né, pelo presidente da República. Então, eu acho que é uma coisa, eu acho que tem coisas que eu acho que a gente pode discutir, pode, enfim, ter posições diferentes. Para mim isso não tem problema, eu acho que faz parte do debate democrático, mas eu acho que ser conivente com a tortura não tem a menor possibilidade. Eu não posso lidar com nenhuma pessoa que aceite a tortura. E a tortura, para qualquer lado, ela é uma coisa, digamos assim, que não dá para conciliar de jeito nenhum. Então, tortura nunca mais, tortura nunca. Eu vou homenagear também um filho de um general, Paulo César Botelho Massa, que também
foi torturado, morto sob tortura. E olha, isso eu faço questão de dizer para os nossos generais. O Paulo César Botelho Massa era filho de um general, neto, quer dizer, sobrinho de 3 outros generais lá de João Pessoa, da Paraíba. A esposa do general Massa era prima da Dulce Figueiredo. Nada disso valeu, contou para que pelo menos poupasse a vida desse irmão camarada, Paulo César Botelho Massa. Isso é só para divertir você, nosso irmão militar, que esse caminho não tem volta. Então a gente acha muito importante que nós convivamos todos democraticamente, como disse a professora, mas também que ninguém tem garantias ou tranquilidade numa ditadura. Segurança. A incerteza é mais total do que o que nós estamos vivendo, né? Então, professora, muito obrigado. Voltaremos a aprofundar esses papos aqui. TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET, transmitindo também online tvcrio.org.br. Obrigado a você que nos assistiu.